iniciar aqui, nós queremos propor para vocês essa ideia. Analise as afirmativas para vocês deduzirem se é verdadeiro ou falso. E não se esqueçam de prestar atenção aí na palavra-chave, que ela vai aparecer a qualquer momento, né, aqui no nosso momento de estudo, na nossa revisão, tá? Qualquer momento a nossa palavra-chave pode aparecer, fica ligado. Se você conseguir pegar ela e printar, beleza. Se não, você anota e manda para mim lá no grupo, né? Ontem o PH não conseguiu pegar a palavra-chave e ele ficou assim falando para mim que a palavra-chave era secreta e não podia falar, né? Quem se lembra qual foi a palavra-chave de ontem? Pode falar. Música. Isso, música. Né? O PH falou assim, a palavra-chave é secreta, por isso que eu não posso revelar. Eu falei assim, é muita criatividade desse povo, mas é assim mesmo. Então, vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer, então, agora a nossa... o nosso primeiro quiz, né? Nossa primeira questão. E vocês vão analisar essa resposta. Então, na tela para vocês, questão número 1. Lembrando que a gente começa daqui, ó, da página 48, População Americana, o capítulo 6, é que nós estamos aqui revisando, tá certo? E essa é a primeira pergunta, prestem bem atenção. Em 2019, com uma população estimada em 208.768.562 habitantes, em uma área de 8.515.767 quilômetros quadrados, né? Tem um restinho ali, né? Resultando em uma densidade demográfica de 24,47 habitantes por quilômetro quadrado, os Estados Unidos são o terceiro país mais populoso do mundo. Essa informação é verdadeira ou falsa? Não sei. Pergunta pros caras do futuro. Verdadeiro ou falso? Pergunta do posto Ipiranga. Essa daí é do meu tempo. Meus cálculos, acho que é falso. Analisem que eu estou falando de Estados Unidos, tá bom? Tá bom, acho que é falso. Você acha que é falso por quê? Os números da população. Tá errado? Eu acho que são mais. É verdade, tá muito alto isso aí, tá muito alto, é verdade. Então é menos? O número da população é mais. É mais? É maior, é maior. Então o número de da população tá errado, é isso? Eu tinha colocado verdadeiro, mas eu tô trocando pra falsa também. É? Por causa que eu percebi o nome da população também. Pronto, mas o que será que fez você mudar de ideia? É porque a população mesmo em 2019 era 329 milhões de habitantes. Nos Estados Unidos? É o quê? É 329 milhões? Aham, 2019. Como você sabia Nossa, disso? quer dizer então que esse número aqui tá muito abaixo, né? Daqui tá dizendo que é 208 milhões, você tá falando que é 329 milhões? É verdade. Tem certeza, gente? Tá dando certo aí? Sim. Bom, então, vocês estão prontos para a revelação da resposta? Vai. Então vamos lá, vamos tentar revelar aqui. Em 3, 2, 1. Estou precisando. Então vamos lá para a resposta, né? A maioria de vocês disse que era falso. Então vamos lá. Oi. É falso, sem dúvida, gente. Esses dados que eu coloquei aqui, né? Esses dados que eu coloquei aqui para enganar vocês são os dados do Brasil, certo? Então o Brasil em 2019 ele tinha uma população estimada em 208 milhões. Essa área que está aqui é a área territorial do Brasil. E essa densidade demográfica que está aqui é em relação aos dados de 2019 do Brasil. Aqui os Estados Unidos, ó, na página 50, nós conseguimos ver que realmente ela tem 329 milhões de habitantes. É muito mais do que no Brasil, né? A densidade demográfica é cerca de 33 habitantes por quilômetro quadrado.
Então a gente pode ver que os Estados Unidos são realmente o terceiro país mais populoso do mundo. E essa composição étnica da sua população é bem variada. Oi. Quem está falando comigo pode falar. Posso continuar? Pode? Pode? Pronto. Por que a gente diz que a composição étnica dos Estados Unidos é bem, assim, variado? Por quê? Por ser um país historicamente muito visado diante da sua prosperidade econômica, recebe muitas pessoas vindas de outros países. A ideia de se ir para os Estados Unidos é em relação a melhores condições de vida em primeiro momento. Então, a população dos Estados Unidos é muito variada, muito miscigenada, certo? Então, esses dados aqui são do Brasil, tá bom? Brasil tem, assim, dados de 2019, uma estimativa, tá bom? Porque agora, em 2020, é que deveria ser feito o censo, né, do IBGE. Não sei como fica essa questão aí da pandemia. Mas parabéns pela observação. Muito bom. Aqui o Brasil é colocado, então, como o quinto maior país, no caso populacional, né? A gente tem aí a quinta maior população do mundo, enquanto que os Estados Unidos têm a terceira maior população do mundo. Aqui agora a questão 2 está falando sobre Canadá. Tá bom? A população do Canadá é composta, em sua maioria, por descendentes britânicos e franceses. A província do Quebec é formada pelo grupo francês, enquanto que na Colômbia Britânica e em Ontário ficam chamados os neocanadenses. Além disso, existem algumas origens em minoria, como asiáticos, negros, indianos e esquimós. Essas etnias correspondem a cerca de 26% da população de todo o país. Você, analisando, acha que é verdadeiro ou falso? Isso daí é Canadá. Canadá. Eles fazem os recipientes igual a forma da bandeira, né? É a folha. Essa folha que está na bandeira do Canadá... Vem de mel. Ela é chamada de... Vem de Peraí, eu esqueci o nome dela. Sabe o que eu queria mais É na minha Maple. vida? Maple. O nome dela é Maple. Sabe a única coisa que eu quero mais na minha vida quando eu ir pro Canadá? Eu quero me jogar em cima das folhas. Ah, sério? Todo mundo tem esse desejo, né? De se jogar em cima das folhas. Me jogar em cima das folhas. E jogar as folhas pra cima. É. É isso? Ui! É isso? E meu segundo sonho é ver neve. Pela Neve? primeira vez. Mas você sabia que não precisa ir muito longe pra ver neve? Tem neve no Brasil, só que tem que ir na época certa. Oi? Pode falar. Precisa mandar no seu PV as questões que a tia tá dizendo aqui? Só se você estiver fazendo as anotações, tá bom? Tá. Você pode fazer as anotações num pedaço de papel, ou se você quiser mandar no privado, né? Porque agora a gente tá tão, né, tecnologicamente equipado, né? Ah, não quero mais escrever com caneta. Pode mandar, não tem problema. Que é isso, mulher? E aí, gente, vocês acham que é verdadeiro ou falso essa daí? Aqui tem Acho que é falso. Bom, tem uma galera que acha que é falso, tem uma galera que acha que é verdadeiro. Tá bem dividido, né, as informações. Oi? Eu acho que é Aqui eu vou verdadeiro. dizer que a Começo era falso. Lá do início da o melhor amigo dela, ela fala pipipi, popopó. Então, vamos aqui para nossa resposta da questão 2, em 3, 2, 1. É verdadeira, Eu gente. sou um foguete. Aqui exigiria de vocês aí também uma questão que abarcava o seu conhecimento, que foi as aulas de história. Acabei. Lembra que nós falamos que o território do Canadá tinha sido colonizado, né, pelos franceses, depois os britânicos vieram e começaram a brigar pela terra, né? E até hoje tem... Que é verdadeiro só por causa da população que é negra. Isso, até hoje tem indícios, né, da colonização francesa no território canadense, justamente em Quebec, que é uma população que fala o francês, né? Então, ó, o Canadá hoje, aliás, em 2018, né, ele tinha 35 milhões de habitantes. Tecnicamente, é uma densidade demográfica bem pequena, porque fica ali 3 habitantes, né, quase 4 habitantes por quilômetro quadrado.
Mas por que que acontece isso? Porque a região do Canadá, ela tem a questão aí dos Alpes, né? Ela tem muitas montanhas, é uma região montanhosa. E ela, por estar mais próxima do Polo Norte da Terra, ela também possui ali uma grande extensão do seu território onde tem um frio muito rigoroso. Então existem regiões que são cobertas de gelo, são improdutivas por conta disso. Então não existem muitas facilitações para morar muitas pessoas no Canadá, porque a grande maioria do território é coberto de gelo por causa também das montanhas e da proximidade com o Polo Norte. Então as atividades econômicas ali do Canadá, elas são desenvolvidas mais ali nas fronteiras com os Estados Unidos, né? Na parte do sul do Canadá. Então, na região ali dos Grandes Lagos, né? Que é uma região onde você vai poder ter ali água líquida, em estado líquido. Assim você pode desenvolver a agricultura. O restante do país, ele vive coberto de gelo, né? Bem assim, é complicado viver no Canadá, né? O que você usou aqui pra fazer? O que você tá falando? Patrícia, Oi. é verdade que 20% das pessoas que moram hoje no Canadá migraram de outro país? É sim, tem muitos imigrantes. Inclusive o Canadá é, sem dúvida, uma das nações norte-americanas que recebe muitos imigrantes, justamente por conta das melhores condições de vida, né? Você conhece o canal Coisa de Nerd, que a gente já falou aqui nas aulas? Se vocês conhecerem o Coisa de Nerd, são 2 brasileiros, né? O Leon e a Nilce, que moram lá, né? Eles são legais. Eu acho que foi num vídeo dele que eu vi que disseram que a população era entre britânicos e franceses. Exatamente. Justamente por conta dos processos de colonização que a gente estudou, né? Onde a gente percebeu que a França, ela quis realmente tomar posse do território canadense. Mas no final das contas foi a Inglaterra que terminou ali de fazer o processo. Então a grande maioria do Canadá fala inglês, mas tem regiões que ainda falam francês como língua oficial. Agora vamos para o México, na questão 3. A população mexicana, ainda aqui falando de América do Norte, tá? Porque a gente sabe que a questão do México, ela é muito discutível. Olha, ela é mais alta que culturalmente, né? Culturalmente, devido ali à sua colonização e à sua língua pátria, ela faz parte da América Latina, sem dúvida, porque ela foi colonizada pelos espanhóis. Mas, geograficamente, ela se localiza no território norte-americano. Então, tem que ter bastante cuidado aqui com a questão do México. A população mexicana é formada, em sua maioria, 60% de mestiços de brancos de origem hispânica e índios. 29% são índios, 11% são de brancos. O México é o país mais populoso, onde a língua oficial é o espanhol, e também são falados mais de 50 dialetos indígenas. Como acontece na maior parte dos países americanos, a religião que predomina no México é a católica. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Falso. Eu acho que é falso. Falso? Eu não acho, tenho certeza que é falso. Certeza que é falso? É, Você está acompanhando aí no livro? é claro. Tem certeza que é falso? Uhum. Por quê? As informações estão erradas. Hã? Eu acho que é falso porque todo mundo tá indo em falso. Peraí, Patrícia. Eu acho que é falso por causa da informação que o México é o país mais populoso. Eu acho que isso é falso. Por quê? Tá, mas você Ah, tá é? falando que ele é mais populoso da América Latina, só que Sim. ele não tá especificando. Sim. O México é o país mais populoso da América Latina, é o que está dizendo aí na frase. Observe bem. Diz que o México é o país mais populoso em relação a quem fala espanhol. Eu acho que é falso. É falso. É falso? Falso. Então, bom, como a maioria está dizendo que é falso, vamos aqui para nossa resolução, então, né? Então, na tela, em 3, 2, 1.
É verdadeiro, gente. É verdade. Tá aqui, ó. Depois do Brasil, o México é o país de maior população absoluta de toda a América Latina, certo? Com mais de 125 milhões de habitantes, né? Por que a gente está falando a respeito de linguagem? Porque a gente está sinalizando a linguagem espanhola, tá? Então, dos países colonizados pela Espanha, o México, sem dúvida nenhuma, ele é o país de maior população absoluta, tá? O crescimento demográfico foi um dos mais acelerados entre os países por conta da miscigenação, né? É um país grande, com 125 milhões de habitantes, e atualmente a taxa de crescimento anual está um pouco acima de 1%. Isso é realmente muito grandioso para um país na proporção do México. A gente também precisa observar que a população mexicana ela vai se distinguir de várias outras da América Latina. Por quê? Porque existe uma presença muito massiva de indígenas e brancos que passaram aí pela miscigenação, né? Então, durante o período colonial, um grande número de povos nativos da região, né? Principalmente aí do período aí do Império Azteca, teve aí as suas descendências, né? E aí acabou tendo aí a sua miscigenação com os brancos. Então, segundo os dados aí do IBGE de 2012, aproximadamente 60% a 62% da população são de mestiços, 28% a 29% são de indígenas, 10% a 11% são de outras etnias, tá? O Brasil também tem dados bem marcantes assim na questão da diferença, mas em relação ao Brasil é bem mais acentuada, tá? A gente vai agora para a nossa questão 4, tá certo? A questão 4 ela tem a ver com a Argentina e o Uruguai, tá bom? A Nana tá conseguindo fazer a atividade, Nana? Naninha, é para assistir o vídeo e fazer a atividade. Não é para ficar mexendo no meu celular, não. Continue até o final, vai. Não, vai fazer até o final do vídeo. Bora, acelera a vida. Assiste o vídeo todinho e faz todas as atividades do vídeo. Vai, já adianta o serviço. Vai. Tudo? Já. Do vídeo todo? Sim. Não acredito. Já. Então tá bom. Depois isso daqui é a tarefa de casa que você explicou no vídeo. E você já fez? Faz tempo. Ah, então tá bom. Oxi. Vou conferir já, viu? E não é pra ficar assistindo meu telefone, não. Ah, tá bom. Tá assistindo meus vídeos no YouTube, vai lá. Bom, em 2011, o então presidente José Mujica chegou a dizer que o país estava em vias de extinção. O censo do país foi divulgado 10 meses após a declaração e mostrou que o prognóstico tinha falhado, mas não por muito. O Instituto Nacional de Estatística, INE, no Uruguai, mostrou que o país tinha 3.300.000 habitantes, ou seja, 45 mil pessoas a mais do que em 2004, data do censo anterior. Aqui é um dado especificamente do Uruguai, tá? Falando a respeito de um prognóstico que a densidade demográfica tinha crescido pouco, o que significava aqui que a população estava em vias de extinção, segundo o seu presidente. Você acha que essa informação pode ser verdadeira ou pode ser falsa, de acordo com aquilo que a gente estudou em sala? Será que parou de funcionar o meu negócio? Alguém tá aí comigo? Ah, vocês estão aí, né? Pronto. Se jogou. Presidente. Ele morreu, mamãe. O inimigo morreu. Menina, o que você tá falando aí? A gente tá falando aqui de Uruguai, ela tá falando de um inimigo morreu. Da Eu história. acho que é verdadeiro. Essa aqui é verdadeira? Oxi. Alguém discorda? Alguém concorda? Alguém que tem uma outra opinião? Só o Pedro que falou até agora. Tia, é verdadeiro porque nesse essa, país mãe? há muitos problemas econômicos. Então vocês acham que é verdadeiro? Esse é verdadeiro também. Estão em melhores condições. Bom, então vamos ver agora a solução das respostas, né? Então na tela, em 3,
2, 1. É verdadeiro. Boa dedução vocês tiveram, viu? Por que que é verdadeiro? Vamos fazer um comparativo com a Argentina, né? A Argentina, ela apresenta um dos maiores índices de população urbana da América Latina, certo? 92% do total nacional. Mas a gente consegue perceber que a infraestrutura das cidades cresce de maneira proporcional para atender essa demanda gigantesca, né, que acaba gerando aí falta de moradia, falta de emprego. Então, os processos de crescimento na Argentina são extremamente desorganizados, gerando vários problemas e, vamos dizer assim, desfavorecendo aí as condições de vida. Na questão do Uruguai, por que a gente pegou a Argentina para fazer uma correlação com o Uruguai? Para você ter uma noção da questão do crescimento populacional. O Uruguai realmente ele tem 3.300.000 habitantes, em mais ou menos assim, em média, né? O Uruguai, em relação ao Paraguai, né, você percebe que o Paraguai tem quase o dobro, tem 7 milhões. E a Argentina tem quase 10 vezes mais, devido ao seu crescimento desordenado, 44 milhões de habitantes. Então, o que acontece aqui com o território uruguaio? A gente consegue perceber que realmente o Uruguai ele tem um crescimento populacional bem baixo. E isso fez com que os presidentes, né, que foram passando ali pelos seus mandatos ficassem realmente preocupados. E esse presidente aqui, ó, que a gente falou dele agora, o José Mujica, ele chegou a dizer que a população estava em vias de extinção, porque o crescimento populacional era muito pequeno, né? Então, para aumentar esse crescimento populacional, seria necessário o país entrar numa forma de programa que ingressasse os imigrantes, para que eles pudessem entrar no país, para aumentar a população, para aumentar a densidade populacional. Então, eles precisaram integrar um comércio internacional com a questão de fornecimento de produtos agropecuários para favorecer o crescimento econômico e, assim, melhorando a economia do país, poder atrair imigrantes da Europa, né, que tem mão de obra especializada, né, assim como aconteceu no Brasil. No Brasil, nós tivemos um crescimento muito bom na economia por conta da atração que nós fizemos sobre os imigrantes num período histórico onde estava acontecendo as independências em vários países. Como os processos de independência nos outros países foram processos bem sangrentos, eles vieram para o Brasil em busca de refúgio de guerra. Então o Brasil meio que vamos dizer que se aproveitou? Se aproveitou de um momento crítico na história para acomodar aí os imigrantes europeus, alemães, italianos, japoneses e outros tantos que acabaram ajudando aí no desenvolvimento econômico por causa da sua mão de obra especializada. Aqui no Uruguai a saída seria essa, mas eles precisam correr atrás disso. Na questão em relação à Argentina, para vocês entenderem a dimensão da população, né? E vocês verem que o Uruguai realmente ele está às vias aí de extinção, mas também por conta de vários outros processos lá atrás, de guerras e conquistas, né? Por conta da independência do país. E agora a questão 5, a nossa última questão de hoje. Estamos falando de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil, tá? A gente pode dizer, segundo essa frase aqui, que o IDH do Brasil é atualmente considerado alto, porque ele é 0,75. Esse medidor classifica os países pelas seguintes categorias: muito alto desenvolvimento, médio desenvolvimento e baixo desenvolvimento humano. Quanto mais próximo de 1, melhor e mais alto é o IDH. E quanto mais próximo de 0, mais baixo é o índice de desenvolvimento humano. Você acha que essa frase é verdadeira ou ela é falsa? Alô, alô, alô. Alguém está por aí? Essa daqui foi a sua última página. Verdadeiro. É verdadeiro. Mãe, Verdadeiro? essa daqui foi a sua última página no vídeo. Tem mais vídeo que assistiu pra já fazendo? Ficou 20, boba. Não. Aí você fica mais tempo livre, boba. Não. Tem o vídeo 2. Não.
disse que não. Então vamos ver a resposta, né? Tô aqui debatendo com a Nana. A Nana não quer fazer tarefa. Vamos lá, então. Eu fiz. Na verdade, eu não quero continuar por causa da atividade. Aham. Já que a maioria diz que é verdadeiro, vamos então para a tela. É verdadeiro, ó. Verdadeiro. Sem Sabe? dúvida. Vocês concordam que o índice de desenvolvimento humano do Brasil é alto? Mais ou menos. Bom, em algumas regiões é baixo e em outras são altos, né? É, assim, mas o índice é meio que uma média feita no país, né? Já foi pior, eu asseguro a vocês que já foi pior. Há 25 anos atrás foi muito pior, mas agora está muito melhor, sem dúvida. Então tá aqui, ó, na página 60 você consegue observar que o IDH ele é avaliado numa escala que vai de 0 a 1. Quanto mais próximo do 1, mais alto é o índice de desenvolvimento. Quanto mais próximo ao 0, mais baixo é esse índice de desenvolvimento. Então esse número ele é medido aqui, ó, 0, alguma coisa, tá? Então esse número ele é medido entre 0 e 1, essa escala, e a gente consegue perceber que a população americana em si, América do Norte, América Central, América do Sul, ela é muito desigual, né? Em relação aos países norte-americanos, por exemplo, o nosso IDH é muito mais baixo, mas nós estamos ali, né? Não estamos tão ruim assim como já fomos. Então, o que a gente utiliza para medir o IDH? A gente se baseia nos índices de saúde, condições educacionais, a renda per capita, né, do país. Per capita, no latim, significa por cabeça. Então, a gente faz uma estimativa, uma soma. A gente soma todos os salários, né, que mais ou menos os trabalhadores recebem por mês, e a gente divide pelo número de habitantes, né, daquele território, e a gente chega numa renda per capita. Aquela renda, ela vai determinar se o país ele está indo bem na sua economia, se não. Então essas taxas, esses índices são muito favoráveis para pesquisas e para a identificação de evolução econômica, acadêmica e de saúde dentro de um território, certo? E são esses índices nos Estados Unidos, no Canadá, que são elevadíssimos, que acabam atraindo aí a atenção de diversas pessoas aqui do sul da América para irem até aqueles lugares em busca de melhores condições de vida. Belezinha, gente? Então a gente vai encerrar aqui o nosso quiz de hoje, tá bom? A gente já teve aí as 5 questões, né? E a gente vai fazer o que agora? A gente vai dizer um tchau bem legal para vocês. Espero que vocês tenham prestado atenção aí na palavra-chave de hoje, tá bom? Não viu?